puta, vou pra rua sem roupa e tô pronta pra brigar. Eu sou louca, não me encosta, sou louca e você gosta. Quando for fazer psiu, lembra que a casa caiu. Tira essa roupa e me dá permissão pra poder contemplar. Me chamam de puta pura, pira pintada por purpurina. Planto, bebe, fumo, chá das 4h20, fala da minha vida. Eu sou louca, não me encosta. Eu sou louca e você gosta. Cantada eu só quero música. Mas satisfaça a minha loucura interior. Olha na cara e me fala que a puta que hoje vai dar risada. Cada um escolhe a tinta que faz a sua poesia. É só observar e entender que absorver o resultado de crescer. Vento leva, tempo eleva, resistência não releva. Paga pau pra minha conduta. Mas ó a vida das putas. Evoluir é pra quem quer. É clara a diferença entre moleque e mulher. É foda que a minha existência te incomode não só na aparência, mas experiência não quer dizer sapiência, então respeita. A mulher que tem o poder da palavra, você sempre colocava como errada, mesmo quando a minha mãe estava sendo espancada na quebrada. Então não se assusta que respeito é o que me gusta e se achou ruim que ótimo. Você viu a porra da carapuça. Eu nasci da mulher revolução e eu não tenho medo de cair porque me dá tesão. Evoluir e mostrar que a minha voz é a solução da sua opressão. Quando eu chego, você esconde não só a visão, mas tira da minha direção a mina que te dá atenção. Até porque, ao contrário de mim, ela não tá ligada, faz ela de objeto e vem massageando o patriarcado. Eu não sou cachorro, muito menos gado pra andar com o dono do lado de você não manda em mim enquanto eu existir. E não vem falar do meu shortinho, samurai me quis porque eu tava vestida de mim. A roupa é só um acessório, enquanto vocês continuarem a me julgar por isso, o respeito vai ser provisório. Só eu sei a quantidade de mulher que me mantém aqui, essa cultua pra gente se trair. Dedé não tá aqui, mas tá aqui pra lembrar da essência do feminismo que habita em mim, agora vocês vão ter que me engolir. Vai querer ver a conversa fluir? Vocês têm que saber no mínimo quem é Dina Di. Olha na cara e me fala que a puta que hoje vai dar pra quem quiser, meu corpo é meu. Só força, valeu. A palavra é sua, Ricardo. Boa tarde a todas. Eu aprendi nos últimos anos que a palavra todas já resolve toda a extensão do problema que a gente vem tentando pensar ao chegar no espaço público e dizer todos e todas. Então, cumprimento todas as pessoas, sempre. É uma alegria chegar aqui depois de ouvir o final de um debate que, imagino, terá sido bastante denso, sobre uma personagem ainda tão pouco conhecida e, de certo modo, maltratada na literatura brasileira contemporânea, que é Carolina Maria de Jesus, ver a dignidade com que ela é tratada neste evento acadêmico, e depois a bela surpresa de ouvir uma expressão daquilo que mais me anima hoje no Brasil. Ainda há coisas que me animam no Brasil, e uma delas é a escuta da voz da juventude negra, em diversos âmbitos, e especialmente quando essa voz sai dos corpos das mulheres. E com uma ideia de totalização, de imantação do espaço, de ocupação de um espaço que se dá em nome de cada uma dessas mulheres que faz isso. Eu sou muito amigo de uma pessoa que vários que devem conhecer, que é a Nívia Sabino, e vejo na Nívia, e tenho visto outras mulheres negras jovens em Belo Horizonte, a expressão de um momento em que essa ocupação do espaço ela vem acompanhada de um convite ao diálogo que se dá não a partir das tutelas que marcam a inserção das pessoas negras, mulheres ou homens, no ambiente artístico e cultural no Brasil, mas a partir de uma forma muito livre,
de chegar e dizer. Essa é uma novidade que a minha geração não pôde vivenciar. Quer dizer, eu ainda sou um artista e um escritor que teve que negociar de outros modos a própria inserção no meio literário, artístico e cultural. Então, isso é um ponto que sempre me comove muito. Quando falo de juventude negra brasileira, estou falando das minhas filhas, do meu filho, e estou falando também dessa moçada que, de norte a sul, tem feito um uso da cena pública que só posso chamar de reinvenção. Neste país em que se nota nitidamente, de forma traumática mesmo, a derrisão e a falência da palavra pública, se nós chegarmos perto, de novo, de alguma coisa que possa ser chamada de diálogo, muito terá sido por força da ação da juventude negra brasileira, que simplesmente se recusa a morrer. A juventude negra brasileira tem dito, tem gritado o tempo inteiro, das mais diferentes formas, nas mais diferentes mídias, que se recusa a ser vítima passiva de genocídio, da política genocida do Estado. E isso se manifesta de diversos modos. E, para mim, é muito tocante, portanto, cada oportunidade que tenho de pensar a minha experiência pessoal à luz dessas novas conversas que vêm sendo propostas. Vamos conversar, né, Fábio? O acordo que eu tinha feito com o Ricardo, que seria uma conversa, né? E aí o tema geral, né? Eu acho que são os eixos assim que animam a poesia dele, principalmente, quer dizer, a poesia dele, né? Toda a obra. Em Antiboi isso aparece claro, né? O amor, né? Tem um eixo muito forte aqui nesse livro, nos outros. O racismo, né? Outro eixo que é articulado aqui. E fiquei encantado com uma manifestação pública do Ricardo no Facebook, que ele disse que começou a fazer psicoterapia, e foi uma das discussões que a gente teve aqui, um detalhe dessa enunciação, de que vou fazer psicoterapia e vou fazer uma psicoterapia com uma mulher negra, né? E é uma das questões que o ComPDL está fazendo girar, está problematizando, né? Quem vai ouvir os negros e as negras em psicoterapia, em análise, né? Por que isso é importante? Isso seria a primeira questão que eu queria que você falasse um pouquinho, e depois a gente passar um pouco pelos poemas, enfim. Mas a primeira questão é essa, psicoterapia, por quê? Você que é o senhor da palavra, eu fiquei muito feliz do depoimento, né? Assim, que você domina tanto a matéria, e é super bacana assim, que isso seja expresso por você, né? Fábio, eu, sem a intenção de corrigi-lo, mas eu tenho dito com maior frequência que eu não domino a palavra. Tampouco me vejo dominado por ela. Eu busco, na melhor das hipóteses, uma relação com ela que seja a de fazer um uso dela, me aproximar dela, sabendo que esta aproximação é da ordem do ético, uma vez que, para pensar como Muniz Sodré, ético é aquilo que diz respeito a um encontro fatal entre as pessoas, né? É um posicionamento fatal diante do comum, diante desse conjunto de signos e símbolos que nós chamamos de língua, nós chamamos de palavras, e que, como gosto de repetir, não pertence a ninguém e pertence a todos. Então, fazer poesia, principalmente num país como o Brasil, significa ter acesso a uma possibilidade de revisão de toda uma história de relação com a palavra
que, no nosso caso, um país de base autoritária, fundado pela ideia de exclusão e pela renovação das possibilidades da violência, a classe média brasileira está assustada com a violência, mas a violência nos funda. Nós somos fruto da violência. Nós somos fruto da violência contra o corpo das mulheres negras e das mulheres indígenas, sem que isso nos cause nenhum espanto, não é? Um dos mitos fundadores da nação brasileira, do que viria a ser um dia a nação brasileira, é a mestiçagem, sem que se queira pensar o custo humano da mestiçagem. E aqui não vai uma crítica, não é nem a mais leve crítica à mestiçagem, mas sim a esse uso político e ideológico na mestiçagem. Isso que, diante das contínuas expressões de exclusão, cada vez mais violentas, de controle dos corpos negros, principalmente os das mulheres negras, eu só posso contemplar de uma perspectiva muito crítica, não é? E eu cheguei num ponto da minha trajetória, eu estou completando agora 25 anos de obra publicada, meu primeiro livro foi lançado em 1992, e 40 anos de dedicação diária à poesia. É, mesmo no cotejo com outros poetas, uma situação que eu ouso chamar de privilegiada, porque isso que é poder viver da e para a palavra, pouca gente conseguiu. Então, não que eu viva da venda de livros ou de direitos autorais, nada disso. Eu organizei a minha vida de forma a, sem abrir mão do anticapitalismo e do anticonsumismo que constituem a minha base familiar, que eu possa ir sempre criando outros espaços que sejam principalmente dialógicos. E isso acaba me sustentando, né? Inclusive financeiramente. Então, é uma situação, chegar aos 40 anos, de uma escolha que me dá, ao mesmo tempo, possibilidade de sustentar a mim, as minhas filhas e o meu filho, de viver com dignidade suficiente para continuar a ter projetos e participar o mais ativamente que posso da vida cultural e política do país, sendo ouvido. Estou aqui numa universidade das mais importantes do país e do continente. Então, eu só posso contemplar uma situação como essa com base na reflexão sobre o que significa, sendo filho da empregada doméstica e do operário, ter acesso a esse espaço de fala que pouquíssimos brasileiros, independentemente do lugar de onde vem, têm. Então, a questão fundamental é essa. Talvez tenha se tornado fora de moda falar em missão, mas eu tenho total certeza sobre o que me traz a essa situação de relação com a palavra e a busca de desautomatização, que é uma característica do meu trabalho, dos usos da palavra, a partir dessa consciência aguda sobre o que eu chamei de falência da palavra pública no Brasil. Isso num ano em que eu trouxe aqui, muita gente não conhece, talvez você mesmo não tenha visto ainda. Esse livro é um presente de aniversário que eu ganhei. Foi lançado na Flip, no Festival Literário, na Feira Literária Internacional de Paraty, e é a reunião feita pela pesquisadora catarinense Thelma Scherer das minhas principais entrevistas concedidas a diversos veículos e a pesquisadores acadêmicos desde 1996 até o ano passado. Então, eu trouxe isso, brincando, eu coloquei na bolsa e falei, eu vou responder perguntas que talvez eu já tenha respondido, mas me comove muito pensar, eu acho que eu vim aqui para ficar emocionado hoje, me comove pensar que tudo isso que eu estou dizendo é exemplificado não só pelo meu trabalho, mas também pelo modo como ele vem sendo lido. Então, isso aqui é uma forma de dizer por que eu decidi fazer psicoterapia.
é o entendimento, isso aqui e toda a minha obra em progresso, representam para mim um modo bastante crítico de pensar no estágio atual da cultura brasileira, o que é preciso fazer, que eu ainda não fiz, sem nenhum heroísmo, mas como é que eu posso sair desse lugar que tende a se tornar confortável, do autor consolidado. Tem 4 teses de doutorado sobre o meu trabalho. Então, como é que eu pego isso? Claro, me envaidece tudo isso aí. Mas como é que eu coloco isso numa outra perspectiva relacional com outros sujeitos, com grupos que não têm não só o mesmo acesso que eu, como as possibilidades de manejo da palavra e dos outros códigos todos, para se dizerem, neste momento em que a morte, e a morte das populações pobres, é um imperativo na cabeça de quem finalmente conseguiu dar o grande golpe. Porque eles já estavam, o poder já era deles. Então, a grande questão para mim hoje é isso, como operar a partir do mínimo. Isso de falar para uma audiência, falar para 700, fazer performance para 700 pessoas na Flip, dar entrevista para a TV Cultura de São Paulo, tudo isso é o meu cotidiano. Agora, como pensar, recuo um pouco mais, como pensar tudo isso que eu tenho colocado em pauta a partir de uma realidade ainda mais dura, que é a vulnerabilidade que o meu próprio corpo negro ostenta diante do cotidiano de qualquer grande cidade brasileira e do mundo. Então, isso aqui não é defesa nenhuma contra a violência da polícia. Isso aqui não é defesa nenhuma contra a falta de cordialidade, de gentileza do garçom, que vai demorar a me atender. Não é nem mesmo defesa diante da grosseria de um professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, que, quase 2 vezes maior que eu, isso aconteceu recentemente, ambos esperando para ter acesso à sala de uma professora, amiga minha, não sei se dele, mas colega dele. Nós entramos juntos, ele não me viu. Quando ele... Aí a minha amiga veio e perguntou para ele, você conhece o Ricardo? Aí ele, não. Ele nem olhou para mim. Não. Aí ela falou, Ricardo Aleixo. Ele, o Ricardo Aleixo. Ao invés de ficar contente com isso, ele continuou. Eu julgava que você fosse maior. Caraca. Aí eu falo a piada de sempre. O verso do Bandeira. Sou poeta menor, perdoai. Aí ele, não satisfeito, continua. Eu achava que você fosse maior, louro, de olhos azuis. Aqui, há 2 meses aconteceu isso aqui. Então, eu pensei, as pessoas brancas com quem eu convivo mal têm paciência para ouvir relatos como esse. As pessoas negras com quem eu convivo têm se habituado a dizer, tá foda. O que a gente vai fazer, né? Esse é o mínimo. Eu me dei conta de que 40 anos de dedicação, ali quase monástica, à linguagem, que tem como resultado uma obra, né? Eu tenho uma obra. Isso não me protege de nada e muito menos me permite abrir diálogos que eu possa considerar produtivos, no sentido de tornar meu corpo mais leve. Eu tenho um treino corporal que começou na adolescência. Eu joguei futebol durante muito tempo, então fiz uso desse treino corporal para definir outros modos de circulação pela cidade. Por exemplo, o modo de falar com um policial. Eu me lembro de uma situação de quando eu tinha 18 anos, andando na Afonso Pena, e o futebol me deu
uma das coisas que o futebol me deu foi a visão lateral, né? Eu percebi que eu estava sendo seguido por um policial. Quando ele estava a um passo, eu viro para ele e digo: moço, onde é que fica o Ministério do Trabalho? Né? Então, eu uso isso muito em performance. Eu, em geral, performo abrindo ao máximo o foco, às vezes o gesto apontando para uma direção e a cabeça para outra. Então, isso me vale muito para perceber o espaço, uma vez que para o performador, como eu prefiro, o primeiro espaço é o próprio corpo. Então, isso é essa definição a mais rigorosa possível, rigorosa e livre possível, me permite fazer... Ela fez isso muito bem. Aliás, ela tem um nome, Vênus, é isso? Vênus. A Vênus fez isso muito bem. Isso que eu estou falando aqui é o que ela fez. Essa descentralização. Né? O corpo está num lugar, mas o corpo é composto de... Tem braço e mão esquerdas, tem braço e mão direita, tem pernas, tem... E o olhar. Então, isso aí, eu ouso dizer que é algo das culturas excêntricas, das culturas de arquê, das culturas para as quais o corpo não é aquilo que Pascal chamava de trapo. O corpo, aí, ele é pensador, o corpo ele é fundador de outros espaços. Isso me vale muito nesse enfrentamento, ou no desmonte do enfrentamento com a polícia, por exemplo. E outros artifícios de que me vale. Eu comecei a ficar entusiasmado aqui de falar isso e acabei esquecendo que eu ia dar um outro exemplo, né? Então, a grande questão para mim hoje é quem é que pode me ouvir até o fim. Eu quero falar uma frase, pelo menos até o fim, sobre uma situação constrangedora, e sem que o resultado da escuta dessa frase, desse relato, seja o "tá foda", porque a pessoa também não tem saída. Então, a psicoterapia nunca foi uma grande questão para mim, fazer ou não fazer. Eu tentei umas 2 vezes, e muito por força do modo como eu vivi a minha adolescência, leitor de tudo. O que eu li, poucas vezes eu tive chance de falar disso. Dos 18 até os 25, mais ou menos, eu fui grande leitor de psicanálise. A psicanálise no Brasil, ela, como você sabe muito bem, aquele período ali, 79 até 84, 85, era um momento de uma agudização muito forte das questões ligadas à política, principalmente no Rio de Janeiro. Eu acompanhava mais o que era feito no Rio de Janeiro, aquelas revistas como o Rádice e o jornal Luta e Prazer. Eu tive até a oportunidade de conhecer o Dal Bastos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participei de um debate semana passada lá, em que o Dal me apresentou falando disso, né, que eu era leitor do Luta e Prazer, que é um momento muito rico da história brasileira em que a psicanálise se posicionou, né? Ela sai desse lugar. Era muito forte a presença ainda do Dr. Hélio Pellegrino, né? Então, esse vínculo do Hélio Pellegrino com a literatura, o belo poeta que ele era, tudo isso fez com que eu quisesse me aproximar desse universo, mas a partir das leituras. Então, li, sem imaginar, daquele período eu li. E acho que um pouco arrogantemente, como só ia acontecer com os virginianos, isso aí basta para eu articular outras leituras e não vou lá, não. O mesmo se dava com o candomblé, com outras práticas, que eu achava que ter aproximações diplomáticas resolvia. Então, para fechar a resposta, é um pedido de ajuda profissional de quem eu sei que trabalha nesse âmbito, é uma pessoa que só trabalha com pessoas negras e que só chegou a se capacitar profissionalmente a partir de diversas situações de decepção com profissionais não negros, que também não tinham paciência para ouvir
aquilo que ela tinha a colocar. Para uma pessoa negra, significa uma dupla violência tentar falar sobre ela e ouvir como resposta: não é bem assim, você está exagerando. Então é isso, é um pedido de apoio e eu resolvi tornar público porque sou uma pessoa pública. E sei que muitas outras pessoas vivem isso, esse drama de não ter com quem falar. Eu acho, como eu comentei lá, né, no Facebook, acho fundamental você como, vou tirar o Senhor da palavra, porque é a minha identificação, eu me identifico com o que você traz, mas eu comentei lá que dizer isso publicamente, né, é muito importante porque você é ideal para muita gente, né? Eu me leio em você, né? Imagino, então, homens, mulheres negras te lendo, então, imagino que essa identificação seja ainda mais, né, potente e tal, né? Eu me sinto muito, muito seduzido, né, pela sua poesia, então, quando alguém como você diz isso, né, publicamente, eu acho que a gente abre espaço, que é, obviamente, para o que eu luto, né? Abrir espaço para a palavra na psicoterapia, na análise, porque eu acho que a palavra aí tem uma potência transformadora, né? Que eu vejo na sua poesia. Então, achei muito, muito bom. Só complementando, Fábio, é um duplo movimento, porque, da mesma forma como eu tenho total consciência de que mais pessoas negras vão pensar nessas questões a partir do que eu digo, eu tenho lá no fundo do coração a esperança de que os profissionais brancos aprendam a se posicionar diante de uma população majoritariamente negra. Isso. Claro que eu tenho. Isso apareceu... Perigoso, não, acho que não cai, não. Balança, mas não cai. É a poesia. É a poesia. Isso apareceu hoje e em algumas mesas, e na discussão do nosso grupo de pesquisa, isso apareceu muito fortemente, né, que a grande questão é essa, parece, já que ainda a psicanálise, né, a psicoterapia de maneira geral, é um lugar que forma pessoas privilegiadas, brancas, né, que pelo menos isso, né, isso é urgente que a gente tenha na formação de analistas, né, numa escola como a UFMG, uma atenção dedicada, né, à questão racial. Não é possível que um analista se forme sem uma atenção muito né, dedicada à questão racial e à questão de gênero. Né? Não é possível que haja psicólogos formados que ainda pensem em cura gay. Né? Sim. Sabe, assim, é esse tipo de absurdo que a gente tem que evitar e a ideia de cura gay é um dos exemplos, né, que vem acompanhado, né, interseccionalmente assim, com a evidente presença do racismo também na formação dos psicólogos brasileiros, né, psicoterapeutas e tal. Então a gente tem que combater isso de forma... E combater a partir do entendimento de que nós estamos vivendo uma situação de guerra. Quando se fala em suspensão de investimentos em educação e saúde por 20 anos, pode dobrar isso, no mínimo. Porque não se trata só do investimento, só de pôr dinheiro nisso. A gente está falando aí de circulação de ideias. A gente está falando aí de engessamento de políticas, programas, projetos. A gente está falando aí da inviabilização do processo de democratização. Me parece curioso falar em redemocratização do Brasil, quando falamos do fim da ditadura civil-militar, em 85. Como assim redemocratização? Quando é que fomos democráticos alguma vez? Então, falar dessas questões que estamos falando aqui é defender uma ideia de Brasil que mal e mal foi posta pelos dois governos de Lula e Dilma. Mal e mal. Porque é preciso admitir que foram os governos em que o extermínio da juventude negra não teve suspensão, em que Belo Monte foi construído, em que as questões todas das nações indígenas tornaram-se ainda mais dramáticas. Então, parece que o modo como nós, brasileiros e brasileiras, temos pensado a democracia
precisa ser posto para escanteio. Não se trata só de um bando que tomou posse da cadeira presidencial e dos melhores assentos da República, não. A própria ideia de República está posta em questão hoje. Né? E exatamente porque nós não nos demos conta da falência da palavra pública e da necessidade de articular a resistência não como oposição a um tópico ou outro, mas a própria defesa da vida como valor inegociável no Brasil, é que é preciso criar essas instâncias aí de compreensão e de defesa do que a gente ainda insiste em tratar como nichos, né? A gente ainda fala, os negros, LGBT, sabe, é uma coisa quase piedosa. A gente não é LGBT, a gente não é negro, a gente não é mulher. Até que a gente também se veja ameaçada de morte, né? Isso tem a ver com seu poema Meu Negro? Você acha que eu posso ler o poema assim? Aliás, a questão é, eu pensei em fazer o vídeo, né, pro ComPDL e tal, eu falei assim, pô, será que eu posso ler esse poema? Eu tenho direito a ler? Bom, eu posso responder como autor do poema, nessa perspectiva, sim. E qualquer outra pessoa. Eu brinquei no Facebook, no início do ano, soltei lá uma frase assim, meu reino por um lugar de falha. Porque o lugar de fala, ele tornou-se uma camisa de força tão grande quanto essa que é determinada pelos regimes mais autoritários. Quem é que pode falar? Se ao mesmo tempo... Porque aí fica um negócio muito, muito estranho. Ao mesmo tempo que eu reclamo que a sociedade brasileira como um todo não se pronuncia, eu digo que, sobre esse ponto, você não pode se pronunciar. Não. Então, eu te peço, inclusive, que leia o poema publicamente. Que maravilha! Era isso que eu queria. Eu sei. Eu sei. Mas depois ele vai recitar alguns, pelo amor de Deus. Meu negro, sou o que quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que, aos brancos, coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos. Que me temem mais que aos outros brancos. Que temem e, ao mesmo tempo, desejam o meu corpo proibido. Que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que eu não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Brilhante. Eu parto sempre da consideração sobre a origem das palavras, e a palavra negro não é uma invenção de nenhum negro.
nem mesmo a palavra africano. Aqueles que chamamos de negros, de africanos, ou qualquer outro desses nomes, eles chamavam-se originalmente a si próprios de ibos, mandingas, bantus, jeje. Negro é uma ficção. Uma ficção que a ficção Europa inventa. Ou alguém vai acreditar que belgas são iguais a franceses, alemães são iguais a ingleses. Europa é uma ficção. Então, essa ficção, para fins de dominação, ela produz uma aliança que é preciso que se manifeste também no plano linguístico, né? E aí me parece de uma inteligência difícil de ser superada, viu? Porque você pega exatamente uma palavra que vai apontar para a obscuridade. É um projeto de longa duração cuja estrutura não se dá a ver, nem as etapas de desdobramento do projeto. É tão hábil essa construção que é quase impossível desmontar isso. Já é impossível perceber, né? Então, eu que tive a alegria de viver com meus pais, que eram bem mais velhos que eu, por muitos anos. Meu pai morreu com 97 anos, minha mãe com 91. Eu percebi o significado para eles da ressemantização da palavra negro ao longo da minha adolescência, do início da juventude. Eles eram de uma geração que não dizia eu sou negro assim com naturalidade. Fazendo as contas, meu pai nasceu em 1911. Portanto, apenas 33 anos depois do ato técnico, jurídico e administrativo que aboliu o trabalho escravo no Brasil. Muito engraçado isso, né? Eu gravei muitas entrevistas com os dois, muita coisa em áudio, muita coisa em vídeo. E meu pai falou mais sobre isso, falava muito sobre os velhos da infância dele, de quem se dizia terem sido escravizados, que nada diziam sobre o assunto. Então, a geração do meu pai é a primeira que consegue pensar que houve algo muito triste, muito pesado de lembrar, e que decide não aprofundar a conversa sobre isso, mas sabendo que havia coisas ali que seria necessário. No caso dele, acho que o fato de ter tido filhos já a caminho da velhice fez com que, olha, não vou conseguir escapar disso por muito tempo. Então, ele teve que lidar com essa questão. Da mesma forma como eu tenho que lidar com essa e outras questões postas pelo fato de ter uma filha de 22 anos, que se forma em Direito este ano, na UFMG, uma de 15 anos e um menino de 4 anos. Então, essas questões elas não aparecem, para mim, como escolhas a partir de um gosto. Não é simplesmente é não fugir das situações que são colocadas já pelo convívio com essas formas de vida tão diferentes entre elas e na relação comigo também. E, coincidentemente, eu escrevi esse poema, para quem não conhece ainda a forma gráfica dele, está em negativo, né? Ao contrário da maioria dos poemas, está num corpo maior, quer dizer, esse branco sobre negro, ele iconiza, para mim, a tela de cinema. E isso porque eu escrevi o poema no ano passado e este ano fui bombardeado pelo filme Eu Não Sou Seu Negro,
eu terminei o filme, assisti com uma amiga, é importante dizer, uma amiga negra, a quem eu confessei, se você não estivesse aqui, eu teria fugido no meio do filme. Tamanho o impacto daquela massa de informações audiovisuais e textuais, em contraponto com a voz sempre serena de Samuel Jackson, lendo o texto de James Baldwin, né? Então, é o mesmo tema, mas eu não tinha visto o filme, nem sabia que tinha filme. Mas aí resolvi assumir essa coincidência de propósitos, né? E por isso a tela negra, o fundo negro, iconizando a tela, né? E eu nunca tinha... Escrevi como escrevo as outras coisas, né? Sem pensar que tipo de leitor o poema ganhará. E vai para um outro campo, quando dito por outra pessoa, e especialmente por uma pessoa branca, num contexto público, e uma pessoa que sabe exatamente ou que se abre para acolher as questões que fundam a elaboração do poema. Óbvio que eu vou precisar de mais tempo para acolher também o que foi dito. Mas encerro a resposta dizendo: um poeta, antes de ser poeta negro, ou de ser poeta mulher, ou de ser poeta gay, o que é que seja, tem que ser poeta. Eu nem mesmo gosto dessa história de poeta negro. Eu sou poeta e sou negro. Falei isso em sala de aula, assim, o Ricardo já falou isso publicamente, eu acho que foi numa entrevista, falou assim, pô, para com isso, de poeta negro, que sou poeta. O negro que eu sou já está posto. Eu posso ficar calado que as pessoas vão... Eu vou pagar por todos os crimes. Exatamente. Só por ser negro. Então, ainda vou colocar isso junto da poesia, é como a discussão sobre a palavra poetisa. Com todo respeito às mulheres que defendem o uso da palavra poetisa, eu acho que está dando mole aí, porque é um dos raros momentos em que nós temos uma palavra que, mais do que ser comum de dois gêneros, é uma palavra no feminino, poeta. E o mais empedernido dos machões é obrigado, se ele faz poesia, a se definir como poeta. Ele não é poeto. Então, acho que a palavra poetisa, que é um pouco como papisa, nunca vai ter papisa. Então, a palavra poeta, ela é, e vai rimar, inclusive, é completa. Tem tudo. Ela traduz, inclusive, a possibilidade de eu, não sendo mulher, não sendo LGBT, não sendo população ribeirinha, não sendo, poder viver no plano da linguagem um campo emocional de aproximação. Não é falar pelo outro, isso eu não posso, ninguém pode. Mas eu posso tentar sentir junto. Isso me parece que é possível. E, como eu acredito que todo mundo, ao ler um poema, se torna poeta também, ou o poema não terá cumprido a sua tarefa civilizatória, me parece que é coerente que algo se abra em mim, em termos de sensibilidade, para essa voz enquanto materialidade, enquanto fisicalidade mesmo, que não é a voz de uma pessoa negra, dizendo coisas que talvez só eu, como negro, possa dizer. Talvez. Isso tem a ver com o Loa, né? Assim, isso você falou sentir com, sentir, né? Com. Que eu acho que foi o poema que mais me tocou, né? Que eu usei mais no pós-fácil. Foi o Loa e foi o Nem Nada. O Nem Nada é o outro eixo, o eixo amoroso. Mandei esse poema para determinadas pessoas, enfim, copiei, colei. Olha, tá vendo? Tá, me aproprio. Tá valendo. Falei que era seu. Falei assim, ó, lembrei de você, e tal, é do Ricardo. Ótimo. Mas assim, porque realmente sou eu, então, né? Mas enfim, o Loa é isso, é o sentir com. Eu acho Posso que diz mostrá-lo? Isso. É isso. Loa para um dia a mais. Sem poder quebrar a pedra, a água esculpe na pedra o que há de pedra esquecido no seu quem próprio de água. Sem poder quebrar a pedra,
A água esculpe na pedra o que há de pedra esquecido no seu quem próprio de água. Sem poder deter a água, a pedra enfim reconhece no gesto lento e constante da água seu quem de pedra. Sem poder deter a água, a pedra enfim reconhece no gesto lento e constante da água seu quem de pedra. Alteridade, né? Isso. Alteridade. Maravilhoso isso aqui. Temos 10 minutos. Eu falo muito. Falo com diálogo produz. Palavra aberta? E aí? Palavra aberta. Se quiserem comentar, conversar um pouco. Você trouxe livro, né, Ricardo? Para vender? Trouxe. Autografar, vender. Menos esse, que eu só recebi o meu até agora. Eu também quero esse. Eu também vou querer. Mas tem o Antiboi e tem o Impossível, como nunca ter tido um rosto. Ok. Se não tiver nenhuma intervenção, vou pedir para ele ler o meu poema predileto, que é o Nem Nada. Vocês vão ver por quê. Tem um detalhe metonímico que nos iguala aqui. Tateio, só com a ponta dos dedos, ainda meio morto de tanto sono, o lugar da cama onde você dorme quando vem e onde costumo largar os óculos quando você não vem. Mas não encontro, nesta hora do mundo em que noite e mundo e partes de pensamentos interrompidos sobre o mundo se confundem, nem você, nem nada tão fácil de trincar sob o peso de um qualquer possível movimento do meu corpo, impressionantemente sem você. Obrigado. Estou aqui. Estou segurando. É tudo nosso. Obrigado. E tem um outro ainda do Mundo Palavreado, que é mais antigo, que é lindo. Ele tem uma intervenção, depois vocês procurem no YouTube a performance desse palavrear. Você lê pra gente? Eu não, vou performar. Então vá. Pô, nossa, beleza. Nossa, maravilha. Esse é maravilhoso. E sem ter mais intimidade, me ensinou a jogar palavra no vento. Ela dizia: filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear. O dono da fala que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar quando o tempo for de guerra e você for guerrear. Ou pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem, na casa, sentei para conversar com as minhas duas meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Bem pelo assunto que eu gostava de escutar, aquela voz que nasceu por dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar, sempre que alguém no vento, uma palavra jogar, gostava, para ver a voz dela inventar, não desempenho sem quase nem parar para respirar e minha corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje, quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. No vento, jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Jogo palavra no vento, jogo palavra no vento, fico vendo ela voar.
Bravíssimo. Obrigado. Oi. Palavra aberta. Agradeço esse momento. É muito bom se ver nesses espaços e tal. É muito protagonista. É a única hora do dia que eu tô abrindo a boca pra falar. Então é muito importante, porque eu sou geminiana. Ascendente em gêmeos. Eu queria falar duas coisas que quando eu for pra minha casa vai ficar. Eu acho que é o que eu vou levar de mais importante, além das 6 páginas que eu escrevi hoje. E é esse lugar de escuta. Eu tenho escutado muito as minhas amigas mesmo, de vida, de palco, de poesia, falarem muito sobre voz. Voz a gente tem. E a gente quer ouvir. Eu acho que é muito isso. Praticar o silêncio é a coisa mais difícil. É muito difícil você escutar o outro. E eu sinto essa dupla violência quando você fala que uma pessoa te atravessa e você se sente duplamente violentado. Eu sinto isso em todos os espaços. Então, fica muito isso pra mim hoje, o lugar do silêncio, de escuta, na verdade. E tem uma coisa que eu adoro em você, que você é performático. Tem uma frase do Raul, que na hora que você foi falar comigo, eu virei pra ele e falei assim, eu falei isso hoje. E aí eu fiquei, nossa, sem graça, você tinha acabado de me chamar, né? Eu não gosto. Aí eu fico nervoso com o microfone, aí você tá treinando, todo mundo vê. Aí o negócio melhor aqui, ó, acabou. Mas muito obrigada. Eu posso segurar com você, você quer? Tudo bem, eu gosto de close, tá tudo bom. Então, né, gente, só lembrando, o lugar de escuta importante, e isso fica muito pra mim hoje, e eu acho que isso vai ser uma das coisas que eu mais vou praticar mesmo, que é o lugar de escuta. E a performidade, ela é uma coisa muito bonita. Eu tenho estudado muito algumas questões que a Judith Butler ela coloca, porque o que eu penso sobre o feminismo é uma coisa muito íntima, mas eu realmente não gostaria de ser feminista, eu não gostaria que o feminismo existisse, eu não gostaria que esses rótulos e essas caixinhas existissem, de fato. Eu gostaria que eu pudesse estar vivendo de verdade, sabe? Ao invés de ter que ser didática o tempo todo. Queria estar vivendo, queria ser poeta. E eu gosto muito da performidade mesmo. E quando você fala isso, eu vejo exatamente a performidade em você. Você pode estar sentado, que eu sinto que você vai ser performático. E você pode levantar, que eu sinto que você também vai fazer isso. E é bonito. Tem uma frase do Raul que, quando você fez a performance ali, eu lembrei, eu achei lindo, que é: eu sou tão bom ator que eu finjo ser cantor e todo mundo acredita. E eu acho que é muito disso também. Às vezes a gente não sabe da performance que a gente está fazendo, nem dos espaços que a gente está fazendo. Eu me dei conta, eu estou nesse mundo da arte há uns 7 anos. Eu demorei a me reconhecer e me orgulhar enquanto artista. E aí eu me dei conta esses dias que eu faço uma performance durante 3 anos. Que é, eu sento dentro de um ônibus ou de um metrô e eu começo a me maquiar. E o mais legal é que, tipo assim, a minha maquiagem começa como uma montagem de drag queen, realzão, porque eu aprendi a me maquiar com as minhas amigas me montando. Então, isso foi muito legal também. E um dia desses, depois de 3 anos fazendo isso, me sinto uma senhora de uns 60 anos e faz exatamente o que eu estou fazendo. Então, isso foi muito legal. E eu reconhecer que aquilo foi um ato de ser performático foi muito, muito, muito legal mesmo. Entender que os olhares que eu causo, as sensações que eu estou causando naquele espaço, quando todo dia, 7 horas da manhã, antes de ir para o Valores de Minas, eu sento e metade do metrô vira o rosto para ver o que está acontecendo, é muito legal. E fazer isso com a poesia é mais bonito ainda. Com as palavras, não, me ganha. Total. Obrigada.
Isso que você falou me remete a duas coisas. Uma é eu reli recentemente a autobiografia do trompetista estadunidense, um dos grandes músicos do século XX, Miles Davis, e ele fez um episódio, ele gravou um episódio para aquela série que existia nos anos 80, Miami Vice. Miami Vice. E foi muito elogiada a atuação dele. Ele falou, mas todo negro é ator, todo negro é obrigado a ser ator o tempo inteiro, né? Desde o período da escravidão, o Ney Lopes, compositor, linguista, ele fala que tem dois verbos fundamentais para a cultura negra no Brasil: negociar e negaciar. O negaceio ele faz parte de uma cultura subalternizada, você não poder ser plenamente. Para o meu projeto em performance, foi muito importante uma visita que fiz ao Rio de Janeiro, em 1987. Então, é uma performance que eu faço todos os anos e parece que eu vou continuar a fazer. Ninguém sabe que é performance, só eu. Vou escrever sobre isso. Eu andando por uma ruazinha tranquila de Botafogo, quando vejo que vinha na calçada, à minha frente, uma mulher branca. Quanto mais ela se aproximava, mais ela demonstrava medo. Quando ela passa perto de mim, ela está com a bolsa assim. Aí eu peguei a minha bolsa e fiz o mesmo. Passei. Então, eu faço isso, no mínimo, 3 vezes por ano. E, pasme, essa identificação do homem negro como criminoso, ela é tão grande que eu já fiz isso com mulheres negras também. A gente parado assim, esperando o sinal abrir, aí eu olho, ela está assim, aí eu... E a irmã... Por que isso? Nós já introjetamos essa ideia. Não é? E tem algo, eu estou lendo agora os 2 livros recém-lançados da Angela Davis, um capítulo fundamental sobre o qual vou escrever, sobre o mito do estuprador negro. Isso é muito importante e atravessa as discussões de gênero no Brasil hoje. Muito, anotem isso, muito do que se vai discutir com relação aos feminismos no Brasil vai partir desse tensionamento dos modos de pensar essa questão do ponto de vista dos feminismos brancos e dos feminismos negros. O modo como cada uma dessas vertentes pensa o papel do macho negro, desde o escravismo até os nossos dias. Tem uma frase de Alice Walker, a grande romancista e poeta estadunidense, que é: eu não larguei a mão do homem negro quando ele me chutou a canela. Essa frase ela pode parecer ambígua, mas ela tem uma força que é a de fazer pensar a coletividade. Alice Walker ela está apontando para o fato de que tem todo um histórico de violência que funda a constituição dessa ideia de masculinidade negra, que faz com que esse sujeito negro, todos os mitos sobre cultura masculina e o modo como isso é apropriado pelas culturas, pelas subculturas, não é? Das regiões majoritariamente habitadas por negros. Então, sem pensar nisso e pensar no impacto do capitalismo em termos de controle desses corpos e dessas mentes, nós não vamos avançar muito. Talvez a gente não avance nada. E essa me parece que vai ser uma questão a ser pensada com muito mais força do que tem sido até agora. E tudo isso passa por isso que você chamou de performidade. Perfeito. As atuais, como é que você fala? As correntes de paz, as correntes noções de paz. É o poema que eu fiz para o meu orixá. Ogum. Ogum sonha algum plano de paz. Ogum sonha algum plano de paz. Ogum sonha algum plano de paz que antes violentasse todas as correntes.
Todas as correntes. Ogum sonha algum plano de paz que antes violentasse todas as correntes noções de paz. Lindo. Tem que reinventar as noções de paz. A paz de usar branco e querer mais polícia na rua? É essa a paz que a gente quer? Lindo. Gente, eu fico maravilhado, vocês me desculpem. Eu sou apaixonado, então... eu queria encerrar o dia de hoje agradecendo o Ricardo. A gente vai sair no auditório para vender os livros e autografar. Então, obrigado, Ricardo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Não chorar.